Caças estelares, ou simplesmente caças, são naves espaciais relativamente pequenas projetadas para diversos tipos de operações na atmosfera ou espaço. Rápidos, ágeis e poderosos, foram apresentados nos mais diversos tipos, como bombardeiros, defensores e assalto. Apesar do termo caça ser normalmente associado a naves pequenas, algumas naves maiores, como transportes de baixa altitude ou cargueiros, também poderiam ser considerados caças. Todos os caças estelares podiam ser equipados com os mais diversos tipos de armamentos, como canhões lasers ou torpedos, assim como equipamentos sofisticados de defesa, dispositivos de ocultamento e até hiperdrive. As consequências eram o peso elevado, que podiam resultar em menos velocidade e manobrabilidade, comprometendo seu funcionamento. Mas nesse vídeo, vamos listar os 10 melhores caças estelares da galáxia. Droide de batalha automotor de geometria variável, Mark I, caça-abutre ou simplesmente caça-droide. O principal caça utilizado pela frota da Confederação de Sistemas Independentes, que antes foi utilizado pela Federação de Comércio. Um modelo de caça não tripulado, capaz de manobras extremas e que, por conta da falta de suporte de vida, sobrou um espaço a mais para armazenar mais combustível. Inicialmente controlados remotamente por uma nave de controle, receberam independência limitada devido à inteligência artificial depois dos eventos do bloqueio de Naboo. Eles foram projetados para funções no espaço, no ar e no solo. Quando não estavam voando, eram capazes de desarmar suas asas, as transformando em pernas, podendo servir como seguranças em hangares, realizar patrulhas em bases e oferecer suporte às forças terrestres. Os caças-droids tinham 6,97 metros de comprimento em seu modo aéreo e 3,5 em modo terrestre. De altura, 1,86 voando, enquanto 6,87 em seu modo caminhada, e eram capazes de atingir a velocidade de até 1.200 km/h. Equipados com blaster gêmeos principais, 2 lançadores de torpedo de energia e lançadores de mísseis Buzz Droids. Aggressive Reconnaissance 170 Fight, ou em português, Caça de Reconhecimento Agressivo 170, simplesmente conhecido como ARC-170, um modelo de caça pesado utilizado pela República Galáctica durante as Guerras Clônicas, dotada com a mais recente tecnologia de caça da época. Ele foi criado como uma nave multiuso, projetada tanto para batalhas intensas quanto para missões longas e profundas no espaço. Contendo 12,71 metros de comprimento e 19,85 metros de largura de uma ponta à outra da asa. Os ARC-170 continham umas 4 asas menores de ataque, que se abriam para auxiliar na resfriação dos motores. Equipados com hiperdrive 1.5 e 2 motores, eram capazes de atingir até 1.050 km na atmosfera. Contava com 3 tripulantes, piloto, copiloto e um artilheiro, além de um droide astromecânico como suporte. Seus canhões lasers principais eram tão poderosos que eram capazes de perfurar a blindagem de naves capitais com facilidade, agindo em conjunto com os lasers traseiros. Juntamente com os lançadores de torpedos de prótons, transformavam essa nave num poderoso bombardeiro. O ARC-170 foi criado pela Icon e Sub-Pro Corporation como um sucessor direto do Z-95 Red Hunter, participando de diversas batalhas já no início das Guerras Clônicas, mas só se popularizando mesmo no segundo ano da guerra. Caça A-Wing, o menor e mais rápido caça da frota rebelde. Todos os modelos foram utilizados desde as células rebeldes até a resistência. Suas primeiras operações para a rebelião foram nos meados dos 18 anos antes da Batalha de Yavin. Sua principal e mais utilizada versão foi o A-Wing RZ-1, utilizado até a Batalha de Endor. Criado a partir do modelo protótipo original R-22,
o RZ-1 foi considerado o melhor em disparada pelos engenheiros rebeldes que buscavam velocidade e armamento. Fabricado pela Quad Systems Engineering, foram modificadas pelos rebeldes que equiparam hiperdrives classe 1 e motores Sublight originais, que eram maiores e mais rápidos, superando até os interceptadores do Império. Como o menor caça rebelde da frota, ele contava com 6,9 metros de comprimento, 4,47 metros de largura e 2,47 de altura. Sua velocidade máxima era de 1.300 km por hora. Estavam equipados com 2 canhões lasers e podiam transportar até 12 mísseis de concussão. O modelo A-Wing RZ-2 Interceptador serviu como seu legado e foi utilizado pela Resistência. O caça-defensor multifunção TIE, ou simplesmente Defensor TIE, foi um caça avançado experimental do Império. Fabricado pela CNA Fleet Systems, era o resultado da nova iniciativa de caças do Grande Almirante Thrawn, inicialmente projetado por Morgan Elsbeth, implantado para lidar com a rebelião crescente a partir do planeta Lothal. Foi um projeto em desenvolvimento considerado um bombardeiro, equipado com mísseis de concussão e canhões de mísseis pesados. O modelo era um dos raros caças TIE com um sistema de hiperdrive equipado classe 2, capaz de alcançar até 1.860 km por hora na atmosfera. Além do hiperdrive, os defensores TIE também estavam equipados com escudos, algo muito mais raro em caças. Comportando apenas um piloto como os outros tipos de TIE, continham 3 asas divididas em 2 partes cada, 9,2 metros de comprimento e por volta dos 9 metros de largura. A iniciativa desse projeto de Thrawn foi capaz de produzir alguns protótipos, e o primeiro deles entrou em batalha pela primeira vez numa missão para capturar a senadora rebelde Mon Mothma. O projeto do Defensor TIE foi muito apoiado tanto por William Tarkin quanto pelo próprio Imperador, sem falar que ele era muito mais barato se comparado ao projeto Stardust do diretor Oso Krennic. Vários outros imperiais também apoiaram o projeto e decidiram desviar fundos do Stardust para o Defensor. No entanto, quando a governadora Arinda Price destruiu o depósito de combustíveis da fábrica de Lothal na tentativa de matar o Jedi Kanan Jarrus, o projeto foi interrompido indefinidamente. Interceptador ETA-2 Classe Actis. Caça estelar Jedi utilizado do meio até o fim das Guerras Clônicas, substituindo os Delta 7 e Delta 7B. Os ETA-2 eram naves muito menores, mas com a velocidade e poder de fogo superior. Medindo 5,47 metros de comprimento, era um caça altamente ágil. Contendo motores de íons gêmeos, alcançavam a velocidade máxima de 1.500 km por hora. No entanto, como a maioria dos caças leves, não continham hiperdrive, dependendo de um anel de hiperespaço para viajar na velocidade da luz. Continham também 2 pares de asas de ataque, que eram acionadas durante o combate intenso, com o objetivo de dissipar o calor excessivo dos motores. Normalmente pilotado por apenas um piloto com a ajuda de um astromecânico, possuía 2 canhões lasers e 2 canhões de íons secundários como defesa. Uma exceção rara desse modelo foi o caça do Mestre Yoda, que era uma versão modificada. As únicas diferenças é que a nave era muito menor e a posição do astromecânico ficava logo atrás do cockpit, ao invés da asa esquerda. Série BTL I-Wing. Uma série de caças bombardeiros conhecidos simplesmente por I-Wings, criados para serem multitarefas, foram fabricados pela Koinsen Manufacturing, em encomenda da República Galáctica para as Guerras Clônicas. O modelo BTL-B I-Wing foi o primeiro da linha entrando em batalha desde o início da guerra. Adotados pelos clones, eles foram extremamente fundamentais na luta contra a Confederação de Sistemas Independentes. Projetados com uma combinação de caças estelares bombardeiros de longo alcance, continham 2 motores de íons a jato.
estavam equipados com um par de lasers fixos em sua dianteira e uma torre de canhões de íons gêmeos anti-caça na cúpula, onde fica o copiloto. Isso além das bombas de prótons para o bombardeio pesado. Dois tripulantes, um piloto e um copiloto e artilheiro, com o auxílio de um droide astromecânico. Após a guerra, os Y-Wing ganharam notoriedade, uma reputação de grande durabilidade e poder de fogo. Mesmo assim, o Império decidiu se desfazer de todo o modelo que a República possuiu desses caças, retirando seus hiperdrives para instalá-los em outras naves. Durante o descarte dos modelos BLT-A4, muitos Y-Wings foram salvos por células rebeldes que os utilizaram em sua luta contra o Império. Caça interceptador leve Delta 7B classe Aether Sprite, simplesmente conhecido como caça Jedi. Bastante utilizado durante as Guerras Clônicas, fizeram parte da série Delta e foram uma variante atualizada do Delta 7. Eles apresentaram um cockpit mais alto se comparado à versão original, e o compartimento do astromecânico foi realocado para o centro da nave à frente do cockpit. Contavam também com um conjunto de S-Foils Pop-Out, que podiam ser levantados para certas manobras de voo. Eles eram caças de curto alcance utilizados pela Ordem Jedi e não tinham hiperdrive, dependendo de um anel de hiperespaço, capazes de atingir até 1.250 km por hora. Mediam cerca de 8 metros de comprimento, 3,92 de largura e 1,44 de altura. Comportavam apenas o piloto e o astromecânico, armados com 4 canhões lasers Tain e Beck. No início da guerra, substituíram os Delta 7 da maioria dos Jedi, e por volta de um ano antes do fim, a maioria deles também foi substituída pelos Zeta 2 Actis, mas nenhuma das duas variantes foi completamente abandonada. Em terceiro lugar, caça de superioridade espacial TIE, simplesmente conhecido como caça TIE. Era o principal caça e símbolo do Império Galáctico. O nome TIE é a sigla para Twin Ion Engine, motores gêmeos de íons. Foram edições de linha utilizados pelo Império inconfundíveis pelos sons dos motores. Era um caça pequeno de curto alcance e sem hiperdrive. Dependiam sempre de uma nave maior para deslocamentos hiperespaciais. Eram capazes de atingir a velocidade máxima de 1.200 km por hora, impulsionados pelos motores de íons PS-3, posteriormente substituídos pelos PS-4, aumentando a velocidade. Medindo 7,24 metros de comprimento, 7,7 de largura e 8,82 de altura, as asas com uma série de painéis solares serviam como trens de pouso. Esses painéis apresentavam uma superfície de absorção solar microcrenulada. O armamento deles era exageradamente poderoso. Canhões laser gêmeos SFS-LS-1, capazes de perfurar blindagens de cruzadores facilmente. O modelo TIE foi criado com base no caça Alpha 3 Nimbus, principalmente em suas asas verticais. Já o seu cockpit foi inspirado no caça Jedi Eta 2 Actis. Diversos outros modelos de TIE foram inspirados no caça padrão, mas o TIE Outland foi a única versão diferente e igual ao mesmo tempo. Projetado quando o Império estava perdendo seu território após a Batalha de Endor, eles eram idênticos ao padrão, mas suas asas se dobravam durante o pouso e decolagem, além do acionamento de trens de pouso. Isso facilitava o acesso do piloto à cabine da nave e o pouso em terrenos não ideais. Em segundo lugar, Caça Estelar N1, mais conhecido como Caça Estelar N1 de Naboo. Foi um caça monoposto desenvolvido pelo Corpo de Engenharia de Naves Espaciais do Palácio de Tid e utilizado pelas Forças Especiais de Segurança Real de Naboo. Foi uma nave elegante com a cor amarela reluzente e um cromado contrastante. Contava com 2 motores tipo J,
que a tornava ágil, além de um hiperpropulsor nubiano Monarch C4. Seu armamento ofensivo eram 2 canhões blaster gêmeos e um lançador de torpedo de prótons. Com 11 metros de comprimento, atingiam a velocidade máxima de 1.100 km por hora. Sua cauda central servia como coletor e carregador de energia, a recebendo quando os geradores de bordo não estavam em uso. Eles foram a peça central durante o bloqueio de Naboo no enfrentamento aos caças-droides da Federação, e uma delas, pilotada por Anakin Skywalker, foi capaz de destruir toda a nave de controle com apenas um disparo do canhão de íons. Na Era da Nova República, uma unidade dessa nave foi adquirida pelo Mandaloriano Din Djarin, que junto com Peli Motto a modificaram com novos canhões lasers, hiperdrive e um interruptor Kineso, para que a nave atingisse uma velocidade acima do comum e se livrar de certas situações. Em primeiríssimo lugar, X-Wing, o principal caça estelar utilizado pela Aliança Rebelde durante a Guerra Civil, extremamente notáveis por suas asas que se abriam em posição de ataque em forma de X. Projetados tanto para batalhas intensas quanto missões longas, os X-Wing foram o legado dos caça ARC-170 e do Z-95 Red Hunter. Eles foram criados para serem caças completos, equipados com hiperdrive, armamento pesado e sem fraquezas a serem exploradas. Adotados pela Aliança para a restauração da República, foram vistos pela primeira vez durante o ataque a Lothal. Estavam equipados com 4 canhões lasers embutidos nas asas e torpedos de prótons logo abaixo do casco. Comportavam um piloto e um astromecânico, contavam com 12,5 metros de comprimento e 4 motores potentes que os faziam alcançar até 1.200 km por hora. Os modelos X-Wing T-65B e T-65C-12 foram utilizados pela Aliança Rebelde até a formação da Nova República, onde eles começaram a serem substituídos pelas variantes atualizadas T-85, utilizados pela Frota de Defesa da Nova República, enquanto a Resistência fez uso do modelo T-70 até a destruição definitiva da Primeira Ordem. Mas ainda assim, os velhos T-65 não deixaram de serem utilizados, principalmente por esquadrões de patrulha em bases da orla exterior. E esses são os 10 melhores caças estelares da galáxia de Star Wars. Acha que faltou algum nessa lista? E comenta também qual é o seu caça preferido. Só lembrando das nossas playlists sobre a infinidade de naves da saga, basta acessar o link aí abaixo na descrição. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.